Glória a Deus, amém? Andei só daí para cá, já tô... vim de moto e só da amada igreja com a paz do Senhor, amém, amados? Me atrasei um pouco, porque meu esposo que pega o pessoal lá também, e são tudo também de longe. Ainda não tinha chegado ninguém assim para ficar lá, e o meu Uber demorou, irmão. Ainda chegou no caminho, o trânsito, tinha um acidente no meio do caminho, mas aqui eu estou. Eu vinha com um localizador, né, ali. Você sabe que andar de moto, né, é um perigo, né? Até de Uber, carro também. Mas a gente tem que vir na proteção de Deus, no livramento. Aí, no meio do caminho, eu digo, Senhor, o rapaz me cobrou R$10, né? Eu digo, Senhor, eu vou dar R$15 para ele. Quando eu cheguei aí, que eu fui dar, né? Aí ele, poxa, muito obrigada, irmã. Você não sabe quanto estava precisando. Muito obrigada mesmo. Olhe pela minha vida. Às vezes eles passam o dia, né, irmão? Trabalhando para levar o sustento no seu lar. E nós, como servos de Deus, temos que fazer a diferença. Temos que semear. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas falarem mal dos crentes. Que é o joio. Falo mal do joio, dos crentes não, né, irmão? Não é verdade? Diga é verdade. Fala mal do joio. Aí nós vamos no bolo. Porque eles falam todos os crentes, né? Mas ainda há remanescentes. Amém? Que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Então é bom fazer atos de bondade para que eles possam entender que ainda há pessoas de bom coração e que valorizam o seu trabalho. Então nós precisamos semear para colher. Vocês acabaram de semear, né? Quantos são semeador mesmo aqui? Levante a mão, dê glória a Deus. É cura e libertação. Então Deus já foi trabalhando ao entrar nesse lugar. Que Deus se liberte de tudo aquilo que nos prende. Muitas vezes queremos ser abençoados, mas não queremos abençoar. Muitas vezes, quando nós estávamos vivendo ali nas trevas, neste mundo, nós era mão aberta, né? Aí quando a gente entra pelaquela porta para servir o Senhor, muitas vezes se torna. Até disso precisamos ser libertos. Agora que eu tenho que ser mais mão aberta, que servimos ao Senhor, para ajudar na obra do Senhor, para estarmos neste ar-condicionado maravilhoso. Quem passou o dia ali ralando no sol quente, aí chega aqui dá vontade até de dormir. Mas é através do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Eu digo para Deus, não sei com que graça, meu nome é Maria das Graças, me chamo Pastora Graça, com que graça o Senhor tem encontrado na minha vida para estar pregando cura, libertação e cura e libertação. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Semana passada, sexta, sábado e domingo, estava ali em Presidente Figueiredo, ministrando libertação. Essa semana me ligaram, coroado, não é coroado não, redenção. Pastor, a senhora pode vir ministrar aqui na campanha Cura e Libertação? Eu disse, querido, só depois do congresso, agora não dá. Na última sexta-feira. Tá bom, então já está agendado. Aí a pastora liga, lá eu digo sim, né? Que se Deus diz, vai, você pede às vezes, Senhor, me leva para me pregar por aí.
Estou com saudade de ir por aí já. Aí Deus nos prova. Tu pediu, agora vai. Que nós estava ali só entre eu e meu esposo. Não tinha aquele obreiro ali de pegada para ficar com responsabilidade cuidando da casa de si. E como a gente é pastor, tem que cuidar das ovelhas. Mas prove a Deus estar mandando um para estar nos ajudando lá. Entendeu? Que nós podemos ir lá pregar onde o Senhor mandar. E sabemos que tem alguém ali para cuidar. Será que Deus possa encontrar também aqui neste lugar? Amém? Que às vezes nós temos que estar exime aqui para o Senhor. Antes de eu vir para cá, alguém entrou no carro trombuda. Meu esposo trouxe. Não deu um A, nem um B, nem um C. E antes eu comecei lá o culto. Aí meu esposo, eita, que negócio tá armando. Não deu nem um oi, nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para as irmãs entrar no carro, nem para ele. Começa a orar. E Deus começa ali trabalhar antes que eu vinha para cá, irmão. Trabalhar na área de libertação. Senhor, primeiro, aonde eu dirijo a igreja. Que eu quero ver meus líderes. Eu quero ver a igreja liberta, curado, restaurado. Eis-me aqui. Porque às vezes irei calabachando, irei maná. A pessoa quer oportunidade para pregar, quer para louvar, mas não quer obedecer a Deus. Como é que Deus vai usar? Aí Deus envia pessoas novas. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E os que estão ficando para trás. Não querem estar eis-me aqui. Deus já está falando. Como é que Deus vai usar quem não está eis-me aqui? Que não quer se colocar. Para Deus me usar, eu tenho que ser liberto. Como é que eu vou ser usado aqui se eu não sou liberto para você? Liberta para libertar. Curados para curar. Não é certo? Agora vem cheio de rancor, não falo com A, com B, com C e quer pregar. Quer pregar o quê? Quer louvar o quê? Vai passar o quê para o povo de Deus? Porque antes de Deus trazer para ele, tem que tratar aqui. Antes de eu estar ministrando aqui, eu tenho que ser curado, liberto, restaurado. Para poder, agora eu posso te usar como eu quero. Agora eu quero usar, vai lá. Você está liberto, você está curado, está restaurado, está um vaso nas mãos do oleiro, pronto para usar. Eu não sei o que você precisa. Eu creio que Deus já está falando com você. Tiago capítulo 4, versículo 7. Fique de pé em nome de Jesus. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Leia como é que está na sua Bíblia aí, por favor. Do jeito que está na sua Bíblia. Pode ler em voz alta. Amém. Sente adorando ao Senhor. Amado, nós temos que sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir o inimigo de vossas almas. Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando eu me sujeito a Deus, eu não dou lugar à carne. Você viu que eu falei que a irmã entrou dentro do carro, né? Já veio na carne. Como é que ela vem para a igreja na carne? A gente tem que vir desde a nossa casa adorando o Senhor, louvando. Porque a nossa vida tem que estar no altar dentro da nossa casa. É de lá que viemos para a igreja, aqui a brasa vai pegar um com o outro. Quando nós somos libertos é dessa forma, irmão. É assim que eu entendo. Agora já pensou? Logo na minha conversão, meu esposo chamava para me orar. Eu dizia, estou orando, deitado, sentado. E eu estava grávida. Ia ter um evento. De repente, vamos lá para o evento, queria o rancho. Olha só, interessado pelo rancho. Que eu não tinha em casa, queria o rancho. Muitas vezes acontece isso, né? Chegou lá, Deus me pegou de jeito. Aí a energia ia e voltava. Ia e voltava. Eu disse, se orasse, ia já voltar essa energia. Quem era eu para falar de oração, se eu não queria orar? Meu esposo chamava, não queria saber de oração. E a vida do crente tem que ter oração. A vida do crente, o segredo é a oração. Para vencermos a batalha, as guerras. E eu grávida. E eu precisava ser liberta, porque eu era ignorante com meu esposo. Eu dizia que eu não dependia dele, porque ele me conheceu e eu já trabalhava. Quantas vezes nós, dentro da igreja, nós somos ignorantes com o esposo, com a esposa. Ainda não deixamos morrer a nossa carne. E deixamos ser um novo homem, uma nova mulher. Uma nova esposa, um novo esposo. Mas Deus teve que me forjar para fazer a vontade dele. Não quando ainda era líder, já não. Quando ainda não era nem líder, ainda estava começando. Porque Deus tinha planos e propósitos na minha vida, hoje eu creio. E Deus precisava tratar, e Ele tinha pressa. E eu dei lugar. Meu esposo deu lugar à voz de Deus. Deixou Deus nos libertar de tudo aquilo que não agradava a Ele. E quando nós chegávamos da igreja, meia-noite, e passando pela mesma rua, pegávamos 2 ônibus do Lírio do Vale à Cidade Nova. 014, 015, né? E uma dessas, quando chegava perto de casa, no condomínio, lá onde vai ser o evento, o Congresso de Mulheres, era o lugar do monte, onde hoje é Monte Casa. Agora o monte é para o outro lado. E o que ia acontecer? Meu esposo andava um pouquinho na frente, que ele levava o meu filho no tonton, que a parada era longe, e eu um pouquinho mais atrás. E os irmãos lá do monte, quando ele passava, o próprio Deus, o Espírito Santo, sabe quem é crente e quem não é, irmão. Ele dava a parte seu para o meu esposo, e para mim não dava. Ah, irmão, ficava mais na carne. Chegava com ele, por que eles dão a parte seu para ti e para mim não? Porque ele já era crente e eu não. Ele estava dando lugar para Deus e eu ainda não estava na igreja, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Está entendendo? E o próprio Espírito Santo, ele testifica, irmão. Aquele pessoal, eu não estava vindo da igreja. E por que ele não me dava o Pai do Senhor e só dava para o meu esposo? Está entendendo? Aí meu esposo, pergunta para Deus, amor. Ah, é? Então eu ia dobrar meu joelho e perguntar para Deus. Eu digo, Senhor, da mesma forma que Ele é reconhecido dando a paz do Senhor, eu também quero. Eu também quero ser reconhecido como tua filha. Eu quero andar em todo lugar e as pessoas olhar para mim e dar a paz do Senhor, ou saber que eu sou tua filha. Passou e começou.
Aí começou, meu esposo, paz do Senhor. E logo atrás, na mesma rua, paz do Senhor. Opa! Algo já estava acontecendo na minha vida. Há uma diferença de quem serve e de quem não serve. Aí Deus começou a trabalhar, comecei a ficar alegre, né? Porque toda vez já passava naquela rua e alguém já estava me reconhecendo. Quem que estava reconhecendo? O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele já estava testificando sobre a minha vida. Será que Deus tem visto sobre a sua vida, irmão? Será que você tem agradado a Deus? Será que teu vizinho da direita, ou da esquerda, ou da frente de trás, tem olhado? Olha aquele crente, meu vizinho é uma bênção. Ou você é bênção só aqui, ó, na casa do Senhor. Porque Deus, quando começou a mudar a história, eu comecei a dar exemplo para o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás. Ser crente diferente, irmão, não quer dizer que a gente vai ser besta, né, irmão? Mas nós vamos ser diferentes. Você sabe o que é seu direito e o que não é. Amém? Nós não vamos brigar. Se haver alguma coisa com o vizinho, tudo Deus vai te dar sabedoria para fazer a obra dele. E quando nós somos libertos, Deus não deixa mais a gente querer viver no pecado. Ver aquilo já nos contamina, irmão. Mas hoje, irmão, há muita gente na igreja que até bate na sua mulher. Ou vice-versa. Não sei se aqui acontece isso, mas se acontecer, hoje Deus vai libertar. Por que você não deu glória a Deus? Aleluia. Que é a realidade. Foi para isso que o Senhor tem me chamado. Sabe por quê? Um dia, quando Deus me chamou para dirigir a primeira igreja, Deus me chamou para dirigir a primeira igreja. Deus disse, vai, eu vou na frente. Deus já sabia como estava aquela igreja. Nós não. Só a vez que nós fomos lá, para pôr a posse de um dirigente, e eu andando naquela rua evangelizando, e eu dizendo, rapaz, aqui é um campo fértil. E jamais imaginaria que um dia, no campo fértil, Deus ia me levar para ser dirigente. Evangelizando lá, que era a posse do dirigente, e eu dizia, rapaz, aqui é um campo fértil, porque era povoado. Era uma área vermelha. Mas quando fomos para lá, o negócio estreitou. Eram uns crentes, uns líderes, que tinham que botavam o obreiro para fora. E ia embora. Já eram terceiros dirigentes naquela igreja. E eles botavam para correr. Mas Deus levou um. Com ousadia e autoridade. E pela graça de Deus, dizendo que ele ia na frente e que ele estava no controle. Irmãos, eram os obreiros que colocavam, o líder que Deus colocava para dirigir aquela obra, porque eram obreiros que estavam em pecado, aliciando as suas próprias filhas ou enteadas. E começamos a fazer um trabalho dentro da casa da liderança. Eu, pelo menos, vamos começar o trabalho. Rapaz, foi peitada demais naquele lugar. Foi o primeiro trabalho. Mas foi muita graça de Deus e choro. Mas Deus nos permitiu passar ali 3 anos, 3 meses e 7 dias. E trouxe de volta para onde dirigia. Para onde estávamos congregando, para dentro do condomínio. Que o negócio lá já estava estreito também. Não sei qual é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus não chama homens e mulheres covardes para frente da obra. Mas Ele chama homens e mulheres guerreiros. Que não tenham medo do que vem pela frente. Porque Deus nos coloca para libertação.
Isaías 61 fala que o Senhor Deus nos deu o espírito de ousadia e autoridade. O Senhor nos ungiu para levar a palavra, boas novas, àqueles que estão quebrantados, àqueles que estão em cativo, aprisionados, para que eles venham ser libertos. Irmão, foi uma guerra travada. Fizemos uma reunião, e esse que estava em pecado, que Deus não tinha revelado, e ele disse para o meu esposo: mas se o senhor errar, eu posso lhe corrigir? Meu esposo disse: não, eu tenho um pastor que me colocou aqui, ele pode, mas você está debaixo da minha liderança, eu posso lhe corrigir. Era o justo, aquele que vivia aliciando a sua própria enteada. Mas quando a gente ora, Deus, ele revela. O crente, líder, nós como líder da igreja, temos que estar debaixo da potente mão de Deus em oração. E eu quero dizer para você que caiu por terra, tiveram que descer e não gostou, foi-se embora. Porque peitava mesmo, irmão. Queria, quando via alguém de lábios pintados, ou com uma roupa mais assim decotado, a minha irmã, então, ele chegava: olha aí, tu não é crente não? Cheio de pecado, querendo tirar o pecado dos outros. Mas caiu por terra a máscara. E eu quero dizer, irmão, que nós não podemos se calar. Nós somos servos de Deus. Mais do que nunca temos que abrir nossos olhos. Porque quantas vezes sai na mídia uma vergonha para nós, situações do A ou B que aliciou, ou fez isso ou aquilo. Nós não podemos nos calar, não podemos fechar nossos olhos, e temos que vir ensinar a igreja a ficar de olhos abertos. Libertação é ter cuidado com nossos filhos. Eu sempre fui e sou pessoas de fazer campanha nos lares da nossa ovelha. Mas uma coisa Deus traz para mim, sabe o quê? Orar e vigiar. É um olho fechado e outro aberto. Principalmente com as crianças. A pessoa está orando aqui. Cadê as crianças? Estão lá no quarto do A, do B. Não, aqui. Todo mundo aqui, não estou lá dentro do quarto do A, do B, para estar vigiando meu filho ou as crianças. Nós temos que ter vigilância. Para que depois não aconteça algo, culpa do pastor, e o diabo vai colocar você sair da igreja. Eu não sei por que Deus está falando isso, mas é o próprio Deus. Eu estudo algo, e Deus que trabalha, aquele que conhece a igreja. Sabe por que Deus está falando isso? Ele me traz a lembrança que um dia quase acontece com meu filho, irmão. E olha que ele estava logo pertinho de mim, brincando, ia rapidinho. Quando eu olho, o garotinho queria aliciar meu filho. Rapaz, eu corri para lá e eu continuei adorando ao Senhor. E não falei nada para aquela mãe. Mas eu tive, a partir daquele dia, mais do que nunca, cuidado com meus filhos. E sempre falo para a igreja, para nós termos cuidado. Onde você estiver, esteja atento com seus filhos. Deus veio para desfazer as obras do diabo. Nós temos que estar esse aqui para a obra. Eu me lembro, irmão, que Deus nos tirou do lírio do vale. Lá nós também era exime aqui na obra do Senhor. E Deus nos trouxe para mais perto de casa na época, para a Assembleia de Deus. E lá chegamos também, normal, para fazer a obra. Que quando a gente é liberto, curado, onde você chega, você vai ser bênção. E ali tinha obreiros, tinha crente com o espírito da inveja, que precisavam
ser liberto. Por quê? Você está esse-me aqui. Igreja, vamos orar de madrugada. Quem está disposto, esse-me aqui, né? Vamos orar meio-dia. Sempre o mesmo. Ninguém quer. Só que, vou dar um exemplo aqui desse casal. Faz de conta que você era meu esposo e você era eu. É para toda a igreja. Só eles. Amém. Amém. Eis-me aqui, Senhor. E os outros? Ninguém quer. Ô, líder fulano de tal. Dá para te fazer isso? Estou sem tempo. Ô, líder fulano de tal, dá para fazer? Não dá. Nonato, dá para te ficar responsável? Graça, dá para te ficar responsável pela oração do meio-dia? Amém. E das 6 horas, fulano, não dá. Não dá, dá. Olha onde nós estamos, de pé. Cadê aqueles que diziam não? Ficaram tudo para trás. Nonato, dá para te cuidar de criança? Estamos aqui para ser. Graça, cuida de criança. Eis-me aqui. A, o A, o B já tinha experiência com criança. Fulana, me ajuda. Dá para te me ajudar que eu nunca cuidei de criança. Ah, estou sem tempo. Fulano, dá para te me ensinar a cuidar do jovem? Fazer? Ah, dá não. Ah, é. Foi Deus que me chamou, né? Deus colocou nas minhas mãos, amém? Então, Senhor, Tu vai me capacitar. Tu me chamou, eu não sei de nada. Pegue a Bíblia. Começava a ler e colocar pergunta para os maiorzinhos. Meu esposo sabe desenhar, desenha aí, amor. Para as crianças pequenas, está desenhando. Sabe quanto tempo eu fiquei no departamento infantil? 1 ano. Chamava alguém para ajudar. Nunca dava. Mas eu cuidei com excelência aquilo que Deus colocou nas minhas mãos 1 ano. Fazia a venda, comprei cadeira, comprei isso, fiz brechó e Deus me abençoava com as crianças. Aí Deus achou graça no Nonato e na Graça. Vocês são nós hoje, tá? Estou precisando agora para alguém para cuidar dos jovens. Tu já deu conta aqui, vou transferir para outro. Para agora tu ir para outro nível. Irmão, Deus sabe de todas as coisas o nosso amanhã. Nós precisávamos ter essa experiência com cada departamento. Para um dia dirigir uma igreja. Passei pelo departamento. Passemos pela liderança de jovem. Aí tinha um que dizia, eu quero cuidar de jovem. Aí quando o nosso líder chegou, Nonato, dá para te com a Graça ficar cuidando de jovem? Não, como eles já tinham falado que queriam. Não, o fulano está doido para cuidar dos jovens, dê para ele. E disse, não. Nós oramos por 2 casais. E foi vocês que Deus direcionou. Não, mas o fulano é... Não, é vocês. Tá bom. Esse-me aqui. Quem era o jovem? Só 2. Só 2. Um era minha irmã e mais um outro lá da igreja. Passamos 1 ano. Ganhamos uma juventude abençoada. Era um culto por mês. A gente conseguia rancho no culto, olha. Fazer que nem o linguajar do jovem. Bombava. Dava muita gente no final do sorteio do rancho. Trazíamos pregador. Mas o espírito da inveja estava lá, né? Teve um dia, o culto uma benção. Na época trouxemos a banda Tenaz, não sei se alguém ouviu falar. Quando ele estava ministrando, irmão. Tinha um lá com o espírito da inveja. Era doida para ser usada pelo Espírito Santo. Mas foi usada da carne. Meu esposo sentado, outros líderes. O pregador, o meu esposo passou para o pregador. E eu lá atrás intercedendo, né? Com a dirigente. Aquela jovem sai do meio da juventude e vai lá ministrar a carne para o meu esposo.
Na hora ela vai lá sobre ele e me diz, sabe o quê? Esse chamado não foi Deus que te deu. Sabe aquele balde de água fria? Eu estava lá atrás, fiz isso aqui para o meu esposo, porque o Espírito Santo testificava para ele vigiar. Eu não sabia o que ela tinha falado, mas o próprio Deus estava testificando. Se tem uma coisa que é bom você pedir, é o dom de discernimento. Discernimento de Deus. E Deus me deu esse dom. Irmão, ele pegou e fez prova na hora com Deus. Usou o pregador também na hora. Deus fez parar ali, ele virou. Deus quebrando toda a maldição que foi lançada naquela hora e dizendo, foi Deus que te chamou. Rapaz, aquela menina saiu, nunca mais entrou na igreja. Amados, na igreja tem tanto lugar para todos nós fazer a obra. Basta nós se identificar com aquilo que Deus quer que nós façamos. Tudo tem um processo. Hoje é uma briga, irmão, só para estar no púlpito. Ninguém quer evangelizar, ninguém quer varrer a igreja, ninguém quer cuidar do departamento infantil, de jovem, nem de senhor, nem de senhora. Meu Deus do céu. Mas é tão bom, irmão. De tudo eu tive que aprender um pouco para ser um dia líder como dirigente. Estava cuidando de crianças, fui cuidar de jovens, ficava no meio das senhoras aprendendo, o meu esposo com os senhores, professor, líder de senhores. E Deus se tornou um dirigente. Um dia, pastor evangelista, até chegar a hoje para pastorear. Não seja um Jonas fujão. Jonas se tornou fujão porque ele não queria perdoar o povo de Nínive, porque ele sabia que ele queria que Deus matasse logo todos eles. Que estavam tudo em pecado. Quando a gente olha para alguém, se mata logo, né? Leva. Não. Tem que haver o perdão, a misericórdia. Se arrepender, Deus salva. Um dia não aconteceu com nós. Por que não pode acontecer com aquele? Ou com alguém que aqui está? Esse menino dá trabalho. Esta mulher dá trabalho. Fui ministrar no encontro. Quando começaram a entrar, eu fiquei na porta lá do... Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí entrou uma jovem, né, meio toda descabelada assim, meia peito para cima. Aí eu ouvi de uma líder dizer assim, lá vem a rebelde desobediente. Fiquei calada. Mas na hora que eu ministrei, e sempre que os irmãos estavam ministrando, eu ia lá sobre ela. Muitas vezes nós temos que entender o porquê aquela pessoa é desse jeito. Às vezes ela precisa de uma libertação. Nós estamos trabalhando aqui cura e libertação. Nós precisamos ser curados de traumas. Temos que liberar perdão. Você viu que eu falei aqui sobre aliciamento, essas coisas? Mas quando chegou na hora da libertação, essa jovem se desabou, eram 4 irmãs. E os pais estavam lá. Foi a família toda. E era obreiro da casa do Senhor há muitos anos. Queria levar para o encontro, nunca queria. E prove a Deus dessa vez dele ir, irmão. Foi duro de coração ali. Levou logo toda a família. E todos precisavam de uma libertação. Todos precisavam ser curados. Já pensou, irmão, líder de cima do púlpito? O que eu estou falando aqui é realidade. É a realidade do dia a dia que está acontecendo. Nós não podemos fechar nossos olhos. E aquela que a mulher disse rebelde, é porque ela tinha uma revolta dentro dela. Porque ela foi aliciada um dia pelo próprio pai. Pai de sangue, irmão. A Bíblia não fala que Jesus veio para curar, para libertar. Então quando a pessoa entra pelaquela porta,
Nós temos que aprender a amar do jeito que ela é. E depois o Senhor vai curando, vai libertando, vai restaurando. Eu quero dizer para você que eu estou falando aqui e sentindo a presença de Deus, porque Deus está falando com você. Nós precisamos ser libertos para poder libertar outras vidas. Nós precisamos ser curados para poder curar aqueles que vão precisar de cura. Porque quantas vezes pessoas estão dentro da igreja e estão ainda cheios de feridas, precisando ser curados. Quantas vezes tinha amiga dentro da igreja que me ajudava no departamento infantil, fazia trabalho, que ela tinha um dom para desenhar, que ela era professora, e ela me dava coisas para o departamento. Mas de repente eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade, irmão. É por isso que temos ali todas aquelas pastoras. Porque eu gosto. Puxei para minha mãe. Nessa área de conquistar. E de repente, aquela pessoa, para ganhar amizade daquele que eu estava, é preciso levar mentira, fofoca, querer derrubar. Nós não precisamos derrubar ninguém para conquistar a amizade de alguém. Que sejamos o que nós somos. E aquilo me deixou para baixo, irmão. E eu chorava lá em casa, meu esposo: vamos orar, amor. Vamos orar que Deus vai trabalhar. Porque aquela pessoa que eu tanto gostava, que me ajudava, quando eu falava alguma coisa, ela vinha com palavras duras, aquilo me machucava. E eu chorava escondida dentro de casa. A chegar a um ponto de um evento que teve na rua, fui lá pegar a irmã para ir com a gente. E a pessoa chegou lá, ela estava, quando eu fui falar de novo. Aí lá se veio eu chorando no meio da rua. Vamos levar a irmã até a casa dela. O meu esposo não via eu chorando, nem a irmã. Que sabemos que a rua da luz fica meio escuro, né? E eu vinha falando com Deus e chorando. E dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais para a tua casa. Para que eu ir, Senhor? Para a pessoa me maltratar? Para a pessoa me tratar dessa forma? Não, vou ficar nesse mundo mesmo. E eu ia falando com Deus, só eu e Deus aqui na minha mente. E eu costumo dizer, dentro daquele condomínio, quando eu cheguei perto de uma caixa d'água, que íamos descer a ladeira para entregar a irmã na casa dela, o próprio Deus fala aos meus ouvidos e diz assim: quem és tu para desistir? Eu morri naquela cruz por ti. Sabe, no meio da rua, aquela alegria dentro de mim, irmão? E eu já estava ao ponto de desistir, de não ir mais para a casa do Senhor. Aquela noite, a partir daquele dia, a minha decisão era não ir mais para a casa do Senhor. Mas o próprio Deus fala comigo no meio da rua. E disse: eu fui rejeitado. Me desprezaram. Mas eu venci. Aquela alegria voltou. E não desisti até hoje. Eu tomei posse de Deus falar ali comigo. Será que você já tentou desistir daquilo que Deus fez colocar nas tuas mãos? Porque alguém te olhou de cara feia e tratou mal? Deixa o próprio Deus tratar. E eu sempre orava por ela. E Deus sabia que jamais tinha feito algo para ela. Mas chegou um dia de Deus mostrar para ela quem verdadeiramente eu era. E um dia foi lá perante mim pedir perdão. Estava lá atrás intercedendo. E Deus fez ela ir até lá.
Porque aquele que queria fazer inimizade, Deus mostrou a eles que nada era verdadeiro. Mas eu precisava passar por tudo isso, sim. Eu precisava, porque Deus tinha um plano para a minha vida que eu nem sabia. Aprendi a perdoar. Sabe, irmão, quando nós aprendemos a perdoar, liberar perdão, você pode falar, você não vai sentir mais aquela dor. Você não vai ficar mais com raiva daquela pessoa, com sentimento ruim. Aquela barreira foi quebrada. Você vai contar como testemunho que nós podemos vencer. Sabe, até mesmo no meio da nossa família. Sabe, quando eu cuidei da minha mãe, meus 11 irmãos, eu já dirigindo igreja, eu cuidando da minha mãe, todos ficaram contra mim. Porque Deus me revelava tudo que ia acontecer com a minha mãe. E eles não davam crédito. Até assim. E ninguém da igreja ficava sabendo. Porque eu sou pessoa de contar ali que Deus pode todas as coisas na nossa vida. Sabe quando vieram saber? Quando Deus deu vitória. Sabe? Deus fez os meus irmãos reconhecer que tudo que eu falava para eles era o próprio Deus. Até eu levar no hospital, que a minha mãe não podia fazer cirurgia, que Deus não permitia, senão ela morria naquela hora. Ele dizia, tem bem teu dedo aí, né? Digo, não. Tem a mão de Deus e o dedo de Deus. Agora, o que eu estava fazendo? Apenas cuidando da minha mãe. Ainda se revoltaram contra mim e meu esposo. Meu esposo todo dia levando eu para ficar no médico, ele cuidando do meu bebê. Todo dia. E depois cuidando do meu bebê. Mas o meu irmão chegou lá e disse, deixa teu marido se encontra em qualquer esquina. Meu marido lá no quarto. Ele disse assim, eu doido para ir lá dar um couro nele, mas Deus não deixou. O que o meu esposo estava fazendo, irmão? Para me deixar ele. E eu com dedo de profeta, com ousadia e autoridade, eu disse, está quebrado toda a maldição hereditária na minha vida. A pessoa deixar meu marido e arrumar qualquer esquina, irmão. Ah, o papai fez isso. Foi meu pai, não eu. Hoje Deus já quebrou as maldições. E depois que Deus quebrou na minha vida, eu comecei a orar para Deus quebrar na vida de cada um dos meus irmãos. E Deus quebrou. Ainda tinha 3 solteiros. E Deus quebrou a maldição. Está entendendo? Tudo é um processo de Deus na vida de nós, para que nós viemos um dia ser líderes, para cuidar de vidas. Eu posso pregar a cura porque eu sou curado. Eu posso pregar a libertação porque Deus me libertou. Sabe, às vezes você vem para a igreja, ai, já vai dar 9 horas. Ali vai dar ainda 8 horas. E começa. Aí começa. Qual é a frase que Jesus usa da Bíblia? É decência e ordem. E a própria palavra também fala, não te apresses em sair da minha presença. Decência e ordem é para outras coisas, não para te apressar. Olha, irmão, o culto é 9 horas. Aí fica. Não te apresses em sair da presença de Deus. Quando nós servíamos aí o inimigo de nossas almas, a gente ficava até 5 da manhã, 7 horas tinha que estar lá no trabalho. Sexta, sábado, domingo, estava nas bagaceiras, que agora começaram desde dia de quarta, né? Antigamente era sexta, sábado, domingo. Agora é desde a quarta. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É 5 dias agora. Já começa a quarta. A quarta do pagode, a quarta do forró, a quarta da pancada, pancadaria, porque eles bebem, depois a briga dentro de casa. E se o pastor mora do lado, tem que estar lá socorrendo. Desse jeito. Vizinho! Ele me deixou trancada, amor. Não vou, não. Meu esposo, não vou lá, não. Não vou nem responder que eu estou aqui. Vizinho! Eu estou trancada.
pensou? Aí a gente não aguenta, vai lá. Oi, vizinho. De novo, vizinho. Tá entendendo? Antes eu era sexta. Terminava ali do shopping 10 horas, aí, ó. Até 5 da manhã. Sexta de novo, sábado, domingo. E quando chegava segunda-feira, ei! Vamos lá, sexta-feira. Sangue de Jesus na minha vida, né? Plena segunda-feira, já estava perguntando ó, se na sexta-feira estava ligado, né? Eu era assim. Que bom que Deus me libertou. Agora uma coisa eu ia para a festa só para dançar, gostava de dançar. Agora eu danço para Jesus. Tá entendendo? Agora eu celebro, eu pulo. Por isso que aquele quando o pessoal via, não gostava não, era um povo tradicional. Era um povo tradicional, mas cheio de pecado. Aí eles queriam, não gosto disso não. Não gostava que dançasse, não gostava que fazia. Quero todas as líderes aqui fazendo coreografia. Bora. Não. Agora vão aprender todo mundo. Hoje são pastoras. Hoje são líderes de frente de obra. Aprenderam a fazer coreografia. Aprenderam a fazer peça. Aquele povo tradicional. E hoje estão pastoreando por aí. Eu digo para eles que Deus chamou a nossa vida para forjar líderes, para seres pastores, para fazer evangelista, mas vai fazer mesmo. Que esses que hoje são pastores, Deus teve que trabalhar, mas aguentaram firme, hoje são pastores. Tinha um porteiro que disse, Deus quer ver. E embora um dia eu cheguei, irmão José, venha cá. Que pressa é essa? Porteiro é o primeiro a chegar e o último a sair, irmão. Mas Deus quer, irmão, está dentro da casa de Deus. Peça para Deus lhe curar, homem. Ele ouviu e começou. Hoje é pastor, irmão. Quando nós vamos sempre lá em Chiboreno pregar, Deus sempre traz ali para ele lembrar sempre daquilo que ele era. Que às vezes a gente não tinha paciência com os filhos. Vamos lá, maneirando. Lembra como é que o senhor era? Porque os filhos não se tornam revoltados. Hoje, graças a Deus, já estão jovens servindo o Senhor. Continuam servindo. Nós precisamos ser bênção. Quem é teu pai? Cadê? Mostra aí quem é teu pai. Tá não? Porque faz de conta que o menino fosse seu filho aí, de vocês. Aí chegava lá em casa. Aquela pastora, aquele pastor, aquele fulano de tal. É assim, 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 assado. Ele é criança. Aí vai ouvindo. Ele vai querer ser jovem na presença do Senhor? Não, porque ele vai dizer, meu pai não dá exemplo, minha mãe não dá exemplo. Está entendendo? Hoje nós temos muitas igrejas aí que fazem muito trabalho só com mulheres. Mas Deus tem colocado no meu coração, dizendo se tem algo errado. Cadê os maridos? Se os maridos não vêm, porque está faltando alguma coisa, a mulher ser sábia dentro de casa. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia ganha o marido sem palavra. Então é sinal que está faltando alguma coisa para poder ganhar o marido. Porque não adianta eu ser bênção aqui na igreja, chegar lá dentro de casa, falar 1001 palavras de maldição para o marido. Ele vai querer aceitar Jesus, irmão? De jeito nenhum. Está entendendo? Um dia eu cheguei lá na casa de uma líder. Eu chegava, a janela era assim, da igreja, ficava lá. Ela estava lá assistindo novela com as crianças dela. E o marido era um desviado. Ele chegou lá e estava brigando, porque ela estava assistindo novela. Eu cheguei na hora, né? Dirigente ainda. Está vendo, irmão? É por isso que eu não vou para a igreja. Ela veio de estar sendo um exemplo para as meninas que são filhas dela, assistindo novela aí. Eu digo, irmão Francisco, felizmente eu não posso estar do seu lado, não. Tem que concordar com ele. Está entendendo? Que está concordando com o marido, irmão. Que o marido quer ver exemplo na vida dela, que ela era que ia para a igreja.
Porque muitas vezes aconteceu isso com meu pai na fé e com a minha mãe na fé. Ele sempre trabalhou à noite no distrito. 9 horas, mas ele sempre foi presente na igreja e na sua casa. Ele chegava e ajudava ela em tudo. E quando chegava a hora para ir para o culto, ia. Ele nunca colocou obstáculo. Ele foi um exemplo de pai na fé para a minha vida com meu esposo. Ele faleceu, mas ela continua de pé cuidando da obra na IDPB. E eu quero dizer para você que ela começou a assistir novela. E o irmão trabalhando à noite começou a trazer espírito de ciúme, achando que ele ia trabalhar e estava se agarrando por lá. O irmão Arnaldo, finado Arnaldo, não foi para a carne não, ele foi para o espírito. Você está proibida assistir novela aqui nessa casa. Ele usou da autoridade de um homem de Deus. Aí quando eu chegava lá, silêncio, televisão desligada. Ele disse, o que está acontecendo, Malane, com a senhora? Que ela veio de ser um exemplo para mim. O Arnaldo me proibiu assistir novela. Ainda bem que ela ouvia, irmão. Ela era sábia. Porque o que estava acontecendo, ela ia destruir o casamento dela. Porque ela via ali na novela ciúme, briga, né? E trazendo ali que o marido estava traindo. E ela estava trazendo para a vida real. Quantas vezes isso está acontecendo? Muitas vezes cristãos estão ali em novela. E muitas vezes o casamento é destruído por causa disso. Que abre uma brecha. Então nós precisamos fechar essa brecha. Sermos libertos das coisas que não agradam ao Senhor. E sermos curados. Aprender a amar o próximo. Qual é o próximo? Dentro do meu lar, primeiramente, meu marido, meus filhos. Liberar perdão para com o outro. Se hoje vocês estão na casa do Senhor e lá no passado houve algo que lhe machucou, que hoje vocês possam ser perdoados e viver uma nova história. Esquecer o passado e viver uma nova história da vida de vocês. Viver uma nova história. Porque tem maridos e tem esposas que por não conhecer o seu pai, sua mãe, trazem raiz de amargura, porque o pai não criou a mãe. Aí vai fazendo com seus filhos a mesma coisa. Trazendo aquele ódio. Mas que nós podemos perdoar. Não é porque meu pai fez isso que você vai fazer, não. Fazer que nem meu esposo. Ele nem conhece o pai dele. Eu que digo que eu vou lá no Maranhão para ver quem é o pai dele, que a minha sogra me deu todo o detalhe. Ele disse, precisa não. Só se ele tiver muito dinheiro. Fica bagunçando. Aí vamos lá conhecer. E o que quer dizer com isso? Ele diz assim, não é porque meu pai fez isso com a minha mãe? Não, quero consertar isso, cuidar dos meus filhos. Está entendendo? Cuidar dos meus filhos. Hoje meu filho mais velho tem 25 anos. O meu mais novo tem 13 anos. Desde bebê, todos eles foram criados com a gente na casa do Senhor. Teve barreiras, luta, mas eu louvo a Deus que Deus nos deu sabedoria para cuidar dos nossos filhos, está cuidando. O mais velho mora em Boa Vista. E lá ele congrega na Igreja da Graça, que é para ele não esquecer a mãe dele. Do pastor R.R. Soares. Lá ele também é baterista, é obreiro. E é tão bom uma mãe estar feliz, sossegada, saber que seu filho está servindo ao Senhor. E meu filho é solteiro. E está lá fazendo a obra. Quero dizer para os jovens adolescentes, não te apresse em casar, em namorar. Os meus filhos nunca... Sabe, meu filho veio namorar depois de 20 anos. Ele sempre gostava de estar brincando e tal, parará. E esse outro agora, o Levi Samuel, a mesma coisa.
E eu fui lá para ministrar a libertação. Aí eu vinha no ouvido no carro, me dizendo, menino com 12 anos, meu filho tem 13. Dizendo que já estava lá querendo namorar com a menina. Como é que é? Quando eu fui de cara com ele. Eu digo, vem cá, tu já foi sentar lá para receber o encontro? Não dá, não. Está esperando o quê? Na próxima remessa de encontro, quero você lá. Processo de libertação. Eu quero me ouvir. Negócio de namoro, que eu estou sabendo. A irmã falando que ele chegou com a filha dela, que era para namorar. Já pensou? 12 anos. Então, na igreja, irmão, então nós temos que ensinar. Estude, meu filho. Faça a obra. Ah, não é porque eu fui assim. Não. Hoje você é uma nova criatura. Eu sempre ensinei meu filho, espere em Deus, meu filho. Você entrar, é a tua princesa, entrar lá virgem, abençoado. Temos que sonhar, não é porque não aconteceu comigo que meus filhos não vai acontecer. Hoje eu conheço a verdade. Eu não tive esse privilégio, mas eu quero ver esse privilégio na vida dos meus filhos. Pare de ser apressado, querendo logo que seus filhos casem. Não, irmão. Eu não sou apressado para meus filhos casarem, não. Vai chegar o momento e a hora certa para eles casarem. Né, pai? Né, jovem? Está entendendo? Vai chegar o momento e a hora, espere em Deus. A Bíblia fala para os jovens cuidarem da obra do Senhor. Porque vocês têm tempo. Nós casados temos que cuidar mais da nossa família, que é de vocês. E muitas vezes é nós que temos mais tempo para fazer a obra. É você, jovem, que Deus te chama lá para fazer a obra. Porque você tem tempo. Quando eu fazia a faculdade, tinha uma colega minha que era solteira. Ela disse, quando a minha irmã veio, mana, fica com meu filho. Já estou indo para a igreja, mano, eu tenho compromisso. Fique aí com seu filho. Eu digo, tá certo. Ela que arrumou cedo, ela que cuide. Tá entendendo? Fala, Jesus, né? Pare com esse negócio. E nossos filhos, que somos pastores, e vocês que são líderes. Cadê os líderes? Levanta a mão. Levanta bem alto. Isso. As pessoas olham. É filho de pastor, tá vendo? É filho do líder aí. São pecadores igual a nós um dia, nossos filhos. Só que nós, pais, temos que ensinar, porque senão nossos filhos se tornam, pega uma, pega duas, pega três, pega todas as jovens da igreja. Mas está repreendido. Vai pegar uma libertação hoje na vida. Está entendendo? Porque eu conheço um assim, mas é errado, irmão. Eu até parei de estar em contato com esse pastor, porque te falava, não, da porta da igreja para lá, não, o que é isso? Eu digo, quer dizer que só se importa só a vida dos seus obreiros dali para cá, dos crentes dali para cá? Está equivocado. Está entendendo? Vem para cá, menino, não vai para lá não. Está entendendo? Entendeu? As meninas chegavam para o meu filho. Ai, pastora, deixa o Léo namorar. Não e não. Está entendendo? É não e não. Eu digo, vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Quantos meninos hoje de 15 anos já tem a menina embuchada? Meu filho tem 25 anos. Para a glória de Deus, não embuchou ninguém, nem vai embuchar. Tão cedo. Tem gente que diz assim, você é vó besta. Eu digo, não. Meus filhos eu cuidei, não precisei da minha sogra estar dentro de casa ou levando meus filhos, não. Bora para a igreja, vigília, todo mundo lá. Dorme ali e fica ali. Está ali brincando, está ali, servindo ao Senhor. Vamos para o monte? Vai também. Nossos filhos não são impedimento para a obra de Deus. Nossos filhos são bênçãos. Está lá, meu filho ficou lá, que ele fica lá no computador agora, que a irmã levou e já fica lá. Eu era doido por um desses, mas não tinha nada para comprar. Aí Deus levou uma para lá que tinha tudo, irmão. Eu digo, põe aí, Deus é fiel. Está entendendo?
É para isso que são nossos filhos, para ajudar. E ser usado nas mãos do Senhor também. E ele já prega, vai pregar, vai por aí, prega para as crianças. Mas nós temos que ensinar. Um dia meu filho estava aqui, o pequeno ia pregar, disse, vai pregar vocês dois. Vou interagir os dois lá com as crianças. E eu vou lá interceder por último. Era tanto pai chorando, crianças chorando. Está entendendo? Uma igreja grandona. Eu vim lá do encontro com Deus, para esse compromisso que ele tinha. Terminou e voltamos. Nós temos que ensinar nossos filhos. Hoje ele louva o Senhor, mas eu cobro, você louva o Senhor. Semana meu esposo foi ver, estava lá dentro da igreja chorando, orando na presença. Disse, amor, será que aconteceu alguma coisa com ele? Que ele tinha ficado na casa de alguém, né? Mas não, era ele buscando a presença de Deus. Que a gente também tem que estar ligado, né? Entendeu? Então, mas graças a Deus era ele buscando mesmo a presença de Deus. Então, se você hoje, algo da te prendia no pecado, está dentro da igreja, mas ainda estava fazendo coisa que desagrada a Deus, Deus veio para desfazer as obras do diabo. Estou pregando tão light para vocês, não é assim não, viu? Porque Deus trabalha em cada área diferente. Sou uma mulher explosiva, mas tem hora que Deus trabalha assim. É o trabalhar de Deus, não sou eu. Deus está tão assim, estou até me estranhando com Deus aqui. Está entendendo? Deus, Ele quer mudar a nossa história. Fazer que nem meu esposo. Para que esse negócio de crente de Raimundo no pé na igreja. Eu sou Raimundo, irmão, não fico lá no mundo e vou para a igreja. Isso é conversa já. Nem Maria vai com outro, porque a minha esposa é Maria, não fica para lá e com outro. Que sou eu, Maria, né? Então essa conversa é mentirosa. Maria vai com as outras, o Raimundo pé no... Para com isso. Meu esposo é Raimundo e nunca foi um mundo lá fora e ele é aqui dentro da igreja, não. Sou Maria e nunca vou pelas outras, não. Eu vou pelo aquilo que Deus tem para mim. Influenciar para coisas boas. Ser homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que influenciam para Deus, não para o mundo. Porque se nós não influenciarmos para a coisa boa, eles vão te influenciar para o mal. Tem uma turma que veio lá da onde a droga transporta ali, direto ali. Daí chega, ei, o que aconteceu mesmo com vocês? Voltaram tudo para cá? Que eu já sei, né? Apronto para lá e corre para mandar. Toda a família. O que está acontecendo mesmo? Mudaram tudo, fazendo uma de... Ah, vem orar, tá. Vocês querem mesmo que eu ore? Vocês querem mesmo ouvir a voz de Deus? Que não dão lugar para a voz de Deus? É do menor ao velho. Tudo no mesmo caminho. Então não podemos aceitar isso. Deus veio para desfazer as obras do diabo. E para nós sermos curados. Abra sua Bíblia, Isaías 61. Deus veio para curar os feridos. Isaías 61. Já vou terminar. Aleluia, Deus. Acharam? Isaías 61. A palavra do Senhor fala assim: o Espírito, Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregoar boas novas aos pobres. Ele te enviou para altar as feridas, dilatar e para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão àqueles que estão encarcerados. Deus veio esta noite aqui para desfazer toda a obra do diabo, naqueles que estavam ainda acorrentados, algemados, aonde o inimigo estava tentando ainda, na brecha, querer se prevalecer. Muitas vezes com desobediência. Mas se nós queremos ser vaso, usado por Deus, que
nós viemos deixar Deus libertar esta noite as nossas vidas. Que nós viemos deixar Deus nos curar. Para que Deus possa te ungir para pregar a palavra do Senhor. Que não precise que se levante outro para Deus usar. Deus quer usar você. Se coloque na posição de vaso. Seja um com os pastores. Que você só tem a ganhar. A Bíblia fala, o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba do Arão. Quem é o Arão? É o pastor. Aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Porque a bênção tem que correr sobre as nossas vidas. E vai correr sobre a vida de vocês. Se eu sou abençoada, a bênção também vai para você. Porque tem gente que quer ver pastores pobres, lascados, mendigando. Aí você vai mendigar também. Por quê? A Bíblia fala que é sobre nós a bênção e sobre a nossa orla vai para você. Então, se nós somos abençoados, você vai ser também abençoado. Para isso você tem que orar, estar junto em um só propósito. E eu creio que esse ministério é que nem o nosso. Vai chegar um tempo de Deus colocar as mãos sobre você, derramar o óleo para te consagrar como pastor de departamento, como evangelista, mas tudo tem um processo. Quantas vezes nós tínhamos sonho de ter um irmão lá, aquele que estava lá, mas não queria nada com a obra. Deus queria algo para ele, mas ele não queria lugar. E Deus levava pastores lá, líderes, e pregava, dizendo, vai chegar o tempo. Vai chegar a hora. Deus vai enviar alguém para te ajudar. E eu creio que chegou o tempo. Eu creio que chegou a hora. Mas Deus não queria que fosse de fora. Ele queria que fosse de lá mesmo. Mas se não dá lugar, Deus vai ter que enviar. Sabe, a gente sempre batalha para que seja você, porque está sendo ensinado ali, preparado. E Deus enviou também um que ainda não estava pronto, não. Mas que está esse-me aqui. Que se dispõe, olha que é o empresário. E ele tira tempo para fazer a obra de Deus. Outro dia alguém disse assim, é só porque... A gente fica só, eu não dou nem a resposta, sabe, irmão? Porque Deus conhece nosso coração. Do mesmo jeito que eu trato um que não tem, nós tratamos qualquer um que tenha. Porque para nós não tem a diferença, irmão. Nós somos assim. Não pense que eu dou mais carinho, amor, oro mais pelo aquele que tem o dízimo alto ou para aquele que nem é dizimista. Às vezes eu dou até uma cutucada assim, eu digo, é engraçado. Tem gente que meu esposo pega que nem dizimista é o mesmo amor. Mas não cai a ficha, como diz. Que se fosse outro dava valor, né? Mas realmente tem lugares que é assim. Mas ainda há remanescente que crê que um dia Deus possa mudar a tua vida. Se você é uma pessoa, como diz meu esposo, que obedece a Deus, vai obedecer seus líderes. E a bênção vai vir sobre a sua vida. Hoje, para a glória de Deus, nós já tivemos carro, temos carro. Mas nunca colocamos assim, ai Senhor, eu quero carro. Ai Senhor, eu quero isso. O próprio Deus foi dando para nós. O próprio Deus. E o nosso carro, irmão, não é para nosso bem-estar, vou passeio. Não, nós passeamos com a nossa família. Mas é mais para carregar, para fazer a obra de Deus. Porque Deus se agrada quando nós fazemos isso e aí pega a bênção, e pega a bênção, e vai bênção.
perante a pandemia, Deus nos deu graça lá, enviar pessoas para ajudar na construção. Hoje você vai lá, tá forrado, tá o piso. A pandemia. Quem é o dono da obra? É Deus. É aquilo que eu estou falando. Ninguém trata ninguém porque dá mais dízimo ou deixa de dar. Porque quem é o dono da obra é Deus. Se vai embora aquele que se achava que dava, Deus envia quem Ele quer para abençoar. Eu creio dessa forma. Quantas vezes que nós vivíamos de aluguel, eu estava na frente da igreja, precisando de R$700 para pagar o aluguel. E a gente chorando. E numa certa tarde, eu vendendo churrasco lá na frente com a irmã, Deus envia um lá, que tinha procurado uma igreja aberta e não tinha encontrado. E chegou lá, estava aberta a igreja. E foi entregar o valor que eu precisava pagar o aluguel. E olhei para aquele irmão e disse no gasofilaço: qual é a bênção que o senhor está precisando? Para que eu possa orar pelo senhor? Eu preciso de um carro para o meu trabalho. Ele fazia carvão, entregava, né? Vou orar pelo senhor. Orei para ele, por ele, para Deus prover. Na outra semana ele voltou lá e voltou com Fiat. Deus supriu a obra no seu aluguel e supriu a necessidade daquele homem que foi levar lá o seu dia. Eu sempre costumo dizer que Deus Ele quer abençoar a vida de cada um de nós que estão aqui dentro. Mas se nós não queremos receber a bênção, só queremos o céu, você vai viver dessa forma. Aí Deus vai enviar o ímpio, que só quer a bênção da terra e não quer do céu, e vem trazer seu dízimo. Então nós temos que aprender, eu e você, que nós queremos a bênção do céu e a da terra. Deus quer fazer empresários da própria casa dele. Deus quer dar o melhor emprego, é para você. Tinha um irmão que Deus, quando ele começou, era dizimista de um salário mínimo na época, R$500. E o sonho dele era ter a empresa dentro da outra empresa. Deus fez. Ele era fiel. Quando o salário dele chegou a dar o valor que pagava o aluguel de R$800, já era R$1.000 na época, o outro aluguel, ele achou que já estava bem, né? Agora a igreja não precisa, foi embora. Estava ganhando bem. Não precisava mais de Deus. Não precisava mais de oração. Sempre falo que Deus não fala a hora nem o momento que vai tocar. Deus foi lá, tirou tudo. Tinha 2 carros. Um emprego, uma empresa dentro da empresa. Fechou-se todas as portas. Um certo dia, eu encontro a mulher dele na rua e vou lá e abraço. Aquele abraço apertado, como se diz o homem. Está precisando de alguma coisa. Disse, amor, vamos lá visitar. Estava numa vida que tinham passado até fome. Fomos lá, trouxemos de volta para a igreja. A única pessoa que era fiel era sua esposa. Até hoje ela está no emprego dela. Mas o marido era mais... Quero que Deus tinha abençoado. E Deus queria continuar a bênção dele. Eu não soube receber a bênção. Deus quer dar o melhor dessa terra para nós, irmão. Vamos ser libertas das coisas que não agradam ao Senhor. Seja fiel no pouco. E no muito você vai continuar sendo fiel. Ah, eu vou ganhar na lota, eu vou ganhar grande dinheiro para poder ajudar na obra. Se você não é fiel no pouco, você não vai ajudar no muito. Seja o colaborador da obra. Seja abençoador. Ajudar o próximo. Que Deus vai abençoar. Posso dizer para você que Deus tem nos agraciado pela sua graça e misericórdia. Temos aí num congresso, estou tendo um gasto que só Deus sabe. Mas eu confio no Deus que nós servimos. Que é o Deus provedor. Jeová Jireh. Tudo Ele prove. Tudo Ele provê. Sabe tocar esse?
Fique de pé.